Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo, cada vez melhor. Apesar desse aparelho estar machucando um pouco a minha boca, né? Enfim, já estou me acostumando com ele, mas estamos cada vez melhor, graças ao Pai Eterno. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre eles. Sobre eles. Mas, Janja, eles já estão mesmo aqui entre nós? Ixi, há tempo. O que acontece é que agora nós estamos percebendo, né, os nossos amigos de outros orbes aí junto da gente. Mas eu faço a pergunta para vocês: há quanto tempo nós já estamos sendo influenciados e há quanto tempo eles já vêm aqui, ó, cochichando? Eu me lembro que quando eu contava a história para as crianças na evangelização, tinha uma história linda que era Firulim e seu flautim. E aí, dentro da história do Firulim, tinha uma parte onde o Firulim estava ali numa tristeza e ele começava a tocar a sua flautinha, pedindo, né, para que algum amigo da espiritualidade viesse ter com ele. E aí, ouvindo aquela flautinha, vinha um amigo de outros planetas aí conversar com o Firulim e intuía ele para que ele fizesse, né, certas ações para que as crianças tivessem mais vontade de brincar, de interagir, enfim. Então isso a gente tem que se dar conta. Os nossos amigos extraterrestres, eles já estão aqui. Eu vou contar para vocês um episódio de quando foi a primeira vez que eu tive contato com as naves. Foi em 1993. A minha primeira filha tinha 2 anos de idade. E o pai dela chegava da faculdade à noite e eu de vez em quando abria a janela, que dava bem para a rua assim, e eu ficava cuidando. E nessa noite, era umas 10h30, 15 para as 11, era uma noite de verão, o céu bem estrelado, e eu abri a janela, uma janela bem grande. Eu sempre gostei muito de vidro, quem conhece o meu espaço sabe lá que tem um monte de janela de vidro, porta de vidro, eu gosto de olhar para a rua. E eu abri aquele janelão e fui espiar. E quando eu fui espiar, eu percebi assim que tinha uma luz muito forte. Parecia um helicóptero. Foi a primeira vez que eu vi, né, acordada assim, porque eu tinha tido já outros contatos durante o sono, durante viagem astral, enfim. E nessa vez eu vi aquela luz que parecia um helicóptero, a não ser pela proximidade e pela ausência de som. O som era diferente, era um som metálico e estava muito próximo. Coisa assim de 50 metros de distância e coisa aqui, ó, de 6 metros de altura. Então vocês percebam que estava assim na diagonal. E ali eu comecei a observar os movimentos que fazia e eu não lembro. Eu lembro, né, isso era umas 10h30, 15 para as 11, que era a hora que o pai da minha filha chegava em casa. Eu lembro que daqui a pouco eu ouvi a voz dele dizendo: "Tu vai dormir na janela hoje?" E aí eu olhei, eu tinha um relógio de parede assim na cozinha. Essa janela era da cozinha, eu tinha um relógio de parede na cozinha e eu olhei, era 15 para meia-noite, ou seja, tinha passado no mínimo 1 hora que eu estava ali, parecia que tinha passado 3 minutos, só eu observando aquele movimento daquela luz. E na hora eu não contei nada para ele, né? Porque ele me disse: eu já cheguei, eu já esquentei a janta no micro, eu já jantei e tu continua aí parado, então agora eu resolvi, né, te chamar. E aí eu fui dormir naquele dia assim, sabe quando tu não sabe o que foi que aconteceu? Naquele dia eu não sabia o que tinha acontecido. E eu vou dizer para vocês que eu só fui
descobri o que tinha acontecido naquela noite 15 anos depois. Mas isso aí eu vou fazer outro vídeo para contar como foi que eu descobri o que tinha acontecido. Porque eu fiquei uns 3 meses com aquilo que eu tinha visto na cabeça. O que era aquilo? Até que um dia eu falei, bom, se forem forças extraterrestres, eu já estudava o espiritismo, mas isso não era muito difundido. Mas eu sempre, desde criança, sempre eu acreditei muito em disco voador, em espaçonave, em ET, em outros planetas, vida em outros planetas. Eu sempre acreditei muito nisso, sempre fez parte da minha vida. E aí eu comecei a conversar, assim, dentro da minha mente, com os supostos ETs para mim naquela época. E aí eu disse, olha, se vocês realmente se mostraram para mim e eu tô achando que eu tô ficando um pouco louca, então se mostrem quando tiver mais gente comigo. E não deu cabo de 3 semanas, a gente teve um outro avistamento. Eu, a minha mãe, a minha filha, que na época tinha 2 anos, e a minha irmã, que na época tinha uns 15 anos mais ou menos. E a vizinha, que a gente estava lá na casa da vizinha. Aí a gente fez esse avistamento das luzes, né? E foi uma coisa muito emocionante para mim, porque foi uma confirmação. E de lá para cá a gente vem trabalhando juntos, né? E hoje eu trabalho aí com os nossos irmãos arcturianos, né? Onde a gente faz as câmaras de cura, onde a gente está trabalhando. Ontem, inclusive, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque ontem eu estava fazendo, quem já me conhece há mais tempo sabe que eu faço uso da medicina indígena do rapé. E ontem eu cheguei em casa, eu tinha uma aula, eu tinha as câmaras arcturianas para fazer para o povo que ia ser à distância ontem. E o meu marido disse, vamos fazer um rezo? Vamos fazer um rezo. E para me preparar para todo o trabalho, a gente resolveu fazer um rezo com a medicina do rapé. E aí eu chamei os arcturianos e eu falei assim, bom, vocês sabem que eu tenho que fazer, né? Eles são todo amor, gente. Pura amorosidade, pura benevolência, por querer que a gente acenda. E eu disse, ok, eu vou fazer as câmaras de cura hoje, mas vocês estão entendendo que eu também sou meio multidimensional, né? Eu vou fazer o rezo aqui, daqui a pouquinho eu já começo a organizar para fazer as câmaras. E nisso eu percebo um deles entrando e me trazendo toda aquela mensagem, né, que é telepática, né? Aquela mensagem de, ok, Jangira, tudo no teu tempo, tá tudo certo. A gente vai trabalhar, nós temos aí a noite é longa, né? A mensagem não foi nessas palavras, mas foi aquele alento, assim, aquele aconchego no meu coração. Tá tudo certo, não precisa correr, né? O resto pode ser aí de 10, 15 minutos, depois a gente faz a aula, depois a gente faz a câmara e tá tudo certo. Então, essa é a linguagem dos arcturianos, né? Que são esses seres que agora eu venho trabalhando mais juntinho, assim. Mas é uma infinidade. E eles estão todos aí querendo fazer comunicação com a gente. Vamos se abrir para conversar um pouco mais com eles? E como é que a gente se abre para conversar com os nossos irmãos que estão querendo chegar aí para modificar a atmosfera do planeta para melhor, para cada vez melhor? É abrindo os nossos corações. Abre a mente, né, para que isso possa acontecer. Abre o teu coração, não julga, né? A vida do outro é a vida do outro. O que a gente pode fazer para auxiliar? Né? É puxar aquele fiozinho de luz dourada do nosso coração, do nosso chakra cardíaco e ligar com o fiozinho do outro amiguinho, sem discussão, sem achar que tem a razão. Vamos se conectar, todo mundo, para fazer desse planeta um jardim cada vez mais florido e mais bonito para nós e para todos aqueles que nos cercam. Beijo no coração.